Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia Comigo, Cláudia Jarge. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber esse grande advogado e comentarista jurídico, Dr. André Marcília. Seja bem-vindo, Dr. André. Obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui contigo, todos os espectadores. Que gostoso. Vamos ter uma aula então hoje. Olha, espero que não, porque a aula é chata. Não, a sua aula não é chata. É muito bacana, Obrigado. muito conhecimento. Obrigada por ter vindo. Imagina, prazer estar aqui. Que gostoso. E como é que se deu a escolha do direito na sua vida? Olha, eu sou formado em Direito e Letras, né? Então eu fui por aí, né? As escolhas não foram tão automáticas, ou não é uma coisa... Desde pequeno eu sonhava... Ao contrário, eu sonhava... Você sabe que eu cheguei a pensar em... Eu queria, quando eu era pequeno, ser padre. Você queria ser padre? Eu queria ser padre. Quando eu estava fazendo a primeira comunhão, eu roubava aqueles... Como é que chama? O cibório? Não. O panfletinho, levava para casa e rezava a missa ali. Verdade! Também queria ser leiloeiro. Que diferente! Eu fui nessa. E eu acabei fazendo letras porque eu gostava muito dessa coisa de dar aula. Eu acho que tinha já em mim essa questão do falar, do explicar. Mas, claro, num país como o nosso, né, é muito difícil seguir a vida nas letras. Dei aula em cursinho, isso me ajudou muito, mas acabei caindo no direito, talvez porque também a minha família é do direito. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada. Que bacana. Meus avós foram advogados, também, então eu tinha tá já no essa... sangue, seu DNA é jurídico. Foi por aí. Que bacana, doutor André. E assim, isso é muito abrangente, mas a gente vê muito... Você está na CNN, você está na Oeste, é isso? Onde é que você está? Hoje eu, como comentarista, eu estou na Oeste. Certo. Né? Mas eu faço algumas aparições, né? CNN, SBT, Band, onde me chamam, eu procuro fazer programas, que é importante. Claro. Né? Eu acho muito importante levar essa mensagem, ou a mensagem que eu puder, ou as explicações que eu puder, para todos os públicos. Não, e são bárbaros. Eu te falei que é você que me atualiza, né? Eu entro lá no seu perfil e agora é bem sincero. A forma como você transmite para nós é muito agradável. Todas as redes, né? Todas as redes. E estou nas redes sociais, também no meu canal do YouTube. Aliás, é uma coisa muito interessante. Eu nunca fui de YouTube, né? Mas eu comecei meu canal em setembro do ano passado. Recente. Eu tô com 700 Já mil estourou. seguidores. Pois é, virei um youtuber do dia para noite. Um influencer, né? Incrível. E você comenta muito sobre a política, né, doutor André? Além de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu queria um monte de dúvidas, eu queria que você nos trouxesse aqui. Inevitável falar caso Banco Master. Né? Eu queria entender isso, a relação Banco Master com o escândalo do INSS. Como é que isso se deu? Como é que isso explodiu? Bom, o Banco Master é difícil de não ter relação com alguma coisa, porque a gente tem visto o Vorcaro, ele se relacionou com tudo e todos. Né? Impressionante, ele chegou até onde ele chegou. Não tem quem não tenha recebido, quer dizer, tem, porque eu, por exemplo, nunca recebi nenhum dinheiro, você nem também eu, não. Mas a gente vai fuçando e vai vendo que, aliás, na advocacia, eles gastaram, o Master gastou em 2024 R$500 bilhão, só com consultorias jurídicas, claro, de pessoas relevantes num universo de exercício de poder. Então, claro, é óbvio que isso está infiltrado nas entranhas do Brasil, o caso Master, e também se relaciona com o escândalo do INSS, porque o escândalo do INSS está relacionado com o poder, está relacionado com os poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. A gente viu isso na CPMI explícito, mas sobretudo porque a CPMI do INSS foi chegando nos tais os consignados, os créditos consignados. Sim. E aí é que o Banco Master começa a aparecer relacionado. Faz a relação com isso. Faz a relação. E até
é importante a gente entender que o STF ele decidiu muito provavelmente, aliás, essa é até uma tese da Malu Gaspar, que tem feito um trabalho interessantíssimo nesse sentido de cavucar essas questões todas do Banco Master, e essa é uma tese dela que é muito plausível que o caso do INSS foi soterrado pelo STF porque ele começava a chegar pelos créditos consignados ao Banco Master e, por consequência, atingiria os próprios ministros que foram responsáveis por soterrar o escândalo do INSS, porque a gente tem visto que o caso Master e o INSS parece que são uma coisa só. Uma coisa só, é isso que eu gostaria de entender, a relação, né? A interligação de um caso ao outro. E o que a gente está vendo, está sendo feito justiça ou só narrativa? Bom, a gente ainda não entrou no modo justiça, né, no sentido de punir, porque isso vai demorar algum tempo, né? Tanto o caso do INSS, que acabou a CPMI, mas não acabou o caso. O caso do INSS ainda está, do ponto de vista policial, do ponto de vista judicial, ainda tem chão. E está com o André Mendonça. Tanto o INSS quanto o Master, ambos estão com o André Mendonça. Então a gente vai ver os desdobramentos disso, mas não vai ser já. A gente não vai ver gente punida agora. A gente tem visto uma ou outra prisão até, mas são prisões preventivas. Sim. As punições de condenações, isso vai ser para 27 no mínimo. Então vai demorar um tempo. Agora eu não tenho medo, Cláudia, de que nós não punamos as pessoas. A gente pune no Brasil. O problema é que eu tenho dito que a gente despune também. Né? Então a gente, viu, né, doutora? A gente no Brasil é muito curioso, porque a gente despune, a gente descondena. Quiseram desliquidar o Banco Master. Então a gente faz, mas a gente desfaz. Na Lava Jato, o que aconteceu? As pessoas todas foram punidas, condenadas, presas, dinheiro foi bloqueado, depois foram despunidas, descondenadas, o dinheiro foi devolvido. O dinheiro e ficou por isso mesmo. É uma coisa... E aqueles que eram os juízes e promotores viraram os vilões na narrativa. Fato, aí entra sim. a parte da narrativa, que, claro, no Brasil isso sempre é importante. E aqueles que eram os bandidos estão por aí, né? Por aí, livre, lépidos e soltos. E esse é o meu maior medo. Não é que a gente não puna, porque se houver cobrança da mídia, vai haver uma resposta. E está havendo uma mudança agora por parte da mídia, não está, doutor André? Tá havendo, e é interessante, porque a mídia, ou a grande mídia, vamos chamar a velha imprensa, ela estava em coma. Sim. Né? Estava em total coma, enquanto o STF abusava, mas abusava em relação à política, em relação à direita, em relação ao bolsonarismo. Aí tudo bem. Para a velha mídia. Aí maravilha, pode abusar. Quando entrou no assunto corrupção, Banco Master, esses temas, aí não pode mais. Aí eles querem um STF santo. Não existe isso. Eu não tenho como chegar para o meu cachorro e falar assim, ó, você só morde esse vizinho aqui porque eu não gosto dele, mas quando chegar aquela vizinha ali que eu paquero, aí você se comporte, Doberman. O Doberman vai morder todo mundo. Você ensinou a morder ou permitiu que mordesse, ele vai morder todo mundo e vai acabar mordendo você. E esse é o problema da mídia. Então agora ela está ressentida ou preocupada com os desdobramentos, essa velha imprensa está preocupada com os desdobramentos de algo que foi também motivada pelo seu silêncio. Sim. Pelo seu silêncio conivente quando o STF e toda essa turma estavam dedicando a sua truculência judicial a perseguir a velhinha que escrevia no Twitter, a tia do Zap, né, que nem se fala, ao Bolsonaro, e etc, e etc. Perfeito, é isso. E você falando em Lava Jato, você foi o primeiro advogado a atuar no caso das fake news. Foi. Vindo de... Que ano que foi isso, doutor André? Foi em 2019, quando a antiga revista Cruzoé, ela fez a capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, sim. que era sobre o Toffoli,
O Toffoli, ainda quando ele era AGU, ele não era ainda ministro. Sim. E o amigo do amigo do meu pai é porque havia uma delação do Marcelo Odebrecht, na época, ainda na Lava Jato, e ele tinha dito que o Toffoli era amigo do amigo do meu pai. Porque o pai dele, Marcelo, era o Emílio Odebrecht e o amigo era o Lula. Então ele estava dizendo que o Toffoli é amigo do Lula, que é amigo do pai dele, Emílio. Certo. Então esse era o apelido do Toffoli. E a revista, isso foi tido como uma fake news. Só que era uma delação, estava na delação. E o STF não tinha visto isso, não sabia. Ou seja, o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news. Você vê como começa bem. Nossa, era uma informação. Era uma informação, era uma capa legítima. E aí, quando eles perceberam isso, eles tiveram que voltar atrás. Só que de lá para frente foi só para trás. Foi só para trás. Porque aí eles começaram a perseguir todo mundo que de alguma forma criticava o STF. E o inquérito está aberto até hoje. Está aberto até hoje. São quantos anos já? 7 anos. 7 anos. Não só aberto, como eu digo, eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news, porque eu defendia a revista Cruzeiro nesse caso, e como não tem um último, e não vai ter, porque não acaba nunca, né? O Gilmar Mendes falou que agora vai acabar quando termina. Vai acabar quando termina. Deu uma entrevista dizendo isso, então não termina nunca. E todas as ilegalidades que a gente vê hoje estavam todas lá. Eu passei por todas elas. Né? Aliás, escrevi um livro sobre isso, que é o Censura por Fala Toda do seu Parte. livro, bárbaro. Aliás, esqueci de trazer meu livro. Eu sou péssimo vendedor de livros, eu sempre esqueço de trazer meu livro. Mas Censura por todo lado, né? Censura por toda parte. Toda parte, desculpa. E que conta os bastidores desse início de inquérito das fake news. É um diário de bordo desse momento, da minha surpresa. Eu conto lá dia a dia, dia 1, dia 2 e tal, desse caso da censura. E eu esperava, eu falava, não, agora eu vou ter acesso aos autos, porque tem uma súmula aqui do STF que diz que eu posso ter acesso aos autos. Eu acreditava que ia ser assim. Tinha. Claro, que não me deram acesso até hoje. Até hoje a revista está dentro do inquérito. Até hoje o fundador da revista, essa história, que é o Mário Sabino, está dentro do inquérito. Nada foi resolvido. Nada foi resolvido. Eu descobria, por exemplo, eu recebia a decisão no WhatsApp, gabinete do ministro Moraes, chegava no WhatsApp, uma decisão, às vezes vinha decisão errada, e eu descobria mais do que eu devia saber. Soube, por exemplo, que os leitores da revista estavam sendo investigados. Os leitores? Porque veio uma decisão a mais, errada. Eu descobria que amigos estavam sendo investigados, veio errado para mim, eu falava, você sabe que você está sendo investigado? O cara não sabia. Era assim, e é assim até hoje. Só que agora é que está interessando para a velha imprensa. Para a imprensa, exato. E esse é o nosso problema. Se a gente tivesse na fonte a preocupação que hoje existe com o caso Master, da velha imprensa, essa preocupação tivesse lá atrás, em 2019, esse STF truculento não existiria hoje. Porque o Doberman não mordeu só o vizinho que não gostava. Foi na vizinha também. Foi na vizinha bonita. Foi na vizinha bonita. E aí é que tá. E foi na própria imprensa. Sim. Mordeu a própria imprensa. Lógico. Mordeu a todos nós. Mordeu a advocacia. Mordeu a ética. Mordeu a moral. Aí não adianta fazer código de nada. Aí não adianta chorar. Reclamar pro bispo. Não adianta. Nem pro Papa. Nem para nada. O problema é que a gente criou uma cultura dentro do STF de excesso. O excesso é permitido 1, 2, 3, 5, 7 anos, bom, então agora eu posso tudo. Você entende? E esse é o grande problema do Brasil. Mesmo a Lava Jato, enquanto o tema era corrupção, a velha imprensa também olhava de forma crítica. Quando a Lava Jato começou-se a questão de uma questão mais política, então aí o Moro juntou-se foi para o governo, aí não sei o que, sabe assim, quando a questão tornou-se política, aí pronto, a velha imprensa começa a bombardear a Lava Jato e apoiar quem estava bombardeando o próprio STF, para desmantelar a Lava Jato. Então, o que me parece é que a gente tem esse percurso dentro do país. Enquanto os abusos do STF ou do judiciário são políticos, tudo pode. Quando eles se tornam abusos que podem resultar em questões de corrupção ou de escândalos desse teor, aí eles não querem mais. Só que não tem isso.
Se você permite algo errado aqui, você permite algo errado sempre. Exato. E voltando nesse assunto de escândalo e Banco Master, em que pé nós estamos? Agora são as delações, é isso que estão ocorrendo? Agora estamos no percurso, na corrida das delações. Na corrida das delações. Porque a gente tem o Vorcaro querendo fazer a delação, tem o ex-presidente do BRB que foi preso. É o Costa, né? O Costa. E tem um advogado também desse... Verdade, eu vi. O Pinheiro. E eles estão disputando, porque, pensa assim, Cláudia, como é que funciona a delação? É o que a gente chama no direito o dilema do prisioneiro. Tá. O prisioneiro está preso e fala assim, bom, se eu delatar, eu posso obter um benefício, mas eu vou me ferrar porque eu estou falando que eu não devia. Mas se eu não falar, eu me preservo, mas outro pode falar. Então esse é o dilema. Sim. O dilema do Quem delata primeiro? Quem delata primeiro sai na frente, tem vantagem sobre os outros. Então eles estão nesse lugar de quem vai delatar primeiro, porque se eu delato primeiro e a minha delação não bate com a do outro que delatar depois, eu perco também, porque as delações que vão entrar em contradição não são válidas. Exato. Então é interessante essas várias pessoas poderem delatar, porque elas próprias estão num momento aí de confronto. E o próprio André Mendonça, isso é bastidor, né? Tem circulado também que as defesas desses potenciais delatores têm buscado fazer exigências, e o André Mendonça já deu o tom dizendo assim, não vou aceitar exigências, porque mesmo que vocês não delatem, eu tenho um caso sólido. E ele tem mesmo. Ele tem hoje, só do Vorcaro, são 8 celulares. Um dos celulares com 30% de perícia é o que nós vimos. Já fez esse estrago todo. Estrago todo com 30%. Que é a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. Então, se todo esse estrago faz parte de um trechinho que foi vazado, o que a gente sabe é o trecho vazado. E esse trechinho compõe um todo que é de 30% de um celular. Tem 8. Imagina. Só do Vorcaro. Tem ainda outros celulares dos demais presos. A Polícia Federal hoje está de posse de mais de 1.000 celulares. Então é muita coisa. Se eles não falarem, se não houver delação, o caso segue mesmo assim. O caso segue mesmo assim? Segue mesmo Porque assim. A delação ela tem que trazer um elemento novo, é isso? Além do que eles já têm? A delação não tem que trazer um elemento necessariamente novo. Mas se ela traz algo novo, claro que ela é mais valiosa. Certo. O que ela precisa é complementar o que você tem de documento, e ela não pode se contradizer com o que está ali. Então, você tem hoje os elementos dos celulares. O que precisa é dar match com essas delações. Tá entendeu? Bom, eu entendi. Então, as delações estão aqui, não necessariamente precisa ser algo que não está no celular, novo, mas precisa dialogar com o que está no celular, complementar o que está no celular. É isso que eles estão buscando, para dar match. Mas mesmo que não tenha a delação, o que está no celular, veja, por exemplo, a Polícia Federal já adiantou que nos 8 celulares do Vorcaro só há mais de 8.000 vídeos. 8.000 vídeos? 8.000 vídeos. Ou seja, ele filmava tudo? Pô, não tem... Talvez não tenha... Meu uma coisa... É inimaginável, né? Inimaginável. Você não tem um estúdio de cinema com 8.000 vídeos. Né? O Vorcaro é quase como uma produtora. Ele é uma produtora. Uma produtora, sabe-se lá... É bombástico. Nem sei, inclusive de filmes adultos. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Ou parte disso deve ser. Então, se você tem 8.000 vídeos, imagina o que você não tem de documento. É claro que as delações, portanto, são bem-vindas, mas se não vierem, o Mendonça tem um caso sólido para seguir em frente e julgar assim mesmo. Ótimo. Então esse caso, como você falou, não vai acabar em pizza, mas o preocupante é despunir. É depois. É o depois. É o depois. Então, no momento que pune, aí a gente, de repente, tem uma politização, de repente, aí vira uma
polarização em cima desse caso por esse ou aquele fator, como aconteceu na Lava Jato. Aí os advogados conseguem anular isso ou aquilo, aí o STF entra para fazer esse trabalho que fez lá na Lava Jato. Aliás, curiosamente, às vezes as pessoas que hoje são contra o Master dentro do STF são as que foram contra a Lava Jato, e esse é o meu receio, que a gente despuna, vamos dizer assim, que a gente descondene, que a gente devolva o dinheiro eventualmente bloqueado, porque a gente tem esse histórico. E aí é muito importante, Cláudia, que a imprensa não saia do barco, porque a Lava Jato só aconteceu o desmantelamento dela quando a velha imprensa desembarcou. Se a velha imprensa desembarcar agora do caso Master, aí eu acho que eles têm a faca e o queijo na mão para fazer esse desmantelamento também do caso Master adiante. E é o que está aparecendo, né? É a tendência. Então a gente precisa muito dessa velha imprensa, mas a gente precisa também hoje entender que o momento é diferente. Quando a Lava Jato foi desmantelada, nós tínhamos ainda as redes sociais mais frágeis. Sim, não tínhamos a potência que hoje tem, um YouTube, as redes sociais, e etc, etc. Então, hoje você também tem um mundo midiático diferente. Não sei se a velha imprensa desembarcando será suficiente para o caso morrer. Sim. Mas certamente que vai sofrer avarias. Meu Deus, e por falar em sofrer avarias, assim, você é uma pessoa que se posiciona, claro, eu acho que hoje em dia a gente precisa, né, seguir essa linha, a gente estava até falando aqui antes, quem não se posiciona também é ainda pior, né? Você não tem medo, doutora Day? Você já sofreu alguma tentativa de intimidação pelo seu posicionamento? Olha, é engraçado, essa pergunta me fazem muito. Aliás, outro dia um jornalista amigo de um grande veículo veio me perguntar isso. Você nunca recebeu nenhum recado? Nossa. E eu falei, recado de que? De ministro? Ele falou, não. Devia? Até fiquei, falei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? De repente, o certo é receber recado. Não recebi nenhum recado. Então, aliás, outro dia também o Jorge Messias saiu notificando todo mundo porque se posicionou contra o PL da misoginia, e eu não recebi a notificação, fiquei até triste. Pedi, falei, Messias, me manda uma notificação, estou me sentindo excluído. No dia seguinte ele começou a me seguir no Instagram. Então hoje é um seguidor meu. Agradeço ao novo seguidor. Espero que ele aproveite aquilo que eu publico lá e enfim, aprenda um pouco. Com toda certeza. Cultura é sempre bom. Agora, de qualquer maneira, se ele for entrar no STF, eu acho que ele pode aproveitar. Eu tenho muitas dicas ali que eu deixo. Agora, nunca recebi nenhum recado, mas sinto medo, sim, claro, como todo mundo. Mas, Cláudia, uma coisa que para mim é essencial é o seguinte, eu tenho certeza, isso em qualquer coisa da minha vida, que se eu me curvar ao medo, eu tô ferrado. Então, para mim, sentir o medo é normal, mas eu não me deixo, eu não cedo ao medo, eu não permito, isso é uma luta minha, e não é só com a questão do posicionamento, é tudo. Eu já passei por diversas situações, inclusive familiares, de problemas de saúde, de familiares, de pessoas próximas, etc. E para mim isso é muito claro, é seguir em frente, enfrentar, porque se você sente o medo e para e volta atrás, aí você não merece, ou não tem por que estar vivo, né? Fica refém. Eu me lembro, Cláudia, que eu morria de medo de avião. Eu era um medroso de avião. Nossa Senhora, eu pedia para não surgir uma viagem. Alguém me convidava para alguma coisa, eu falava, ai meu Deus, uma viagem, ficava assim. E eu falei, eu preciso parar com isso, eu estou perdendo a chance de conhecer lugares, etc. E aí eu enfrentei, fui para ver como funciona o avião, eu me tranquilizo muito conhecendo as coisas, os meandros das coisas. Então eu fui descobrir como é que o avião funciona, fui assistir desastres, tem um canal ótimo que é o do Lito, que ele fala de desastres aéreos, aviões e música, eu adoro aquele canal, fui ver como funciona, como é que eram os desastres, e perdi o medo.
Olha. Hoje eu durmo em avião. Então, se você enfrenta o medo... Se enfrenta e você... se inteira, É isso, eu de busco como é fazer feito. isso. É espetacular. Então, É quanto muito mais bom. medo eu sinto da censura, mais eu busco conhecer a liberdade. E a rede social também se tornou, de certa forma, um tribunal? Eu acho que sim, tudo é um tribunal, né? A gente julga as pessoas o tempo inteiro, e somos julgados. E as redes sociais têm uma dinâmica que é muito de confronto, então os julgamentos... Todo mundo fica valente ali, Todo né? mundo fica valente, que nem no trânsito, né? Todo mundo fica Todo valente. mundo fica Dá uma valente. ideia de que você está protegido e todo mundo julga. Eu não vejo isso como um problema, eu não vejo julgar o outro como um problema, eu não vejo o confronto como um problema, eu não vejo o debate de ideias, as brigas da direita com a esquerda, da direita com a direita, da esquerda com a esquerda, como uma questão problemática. A polarização, para mim, é saudável. A gente vive numa democracia, não é? Claro. Isso é básico. As pessoas falam assim, como é que a gente acaba com a polarização? Eu falo, não existe não isso. Tem como, não existe. Imagina. Tem que ter. A polarização é o que faz a democracia. democracia. É isso aí. Uma vez eu vi Cláudio, um monge, uma monja, falando, a pessoa chegou para ela e falou assim, como é que eu faço para meditar e não pensar em nada? Ela falou assim, olha, só se você tiver morte cerebral. Porque não pensar em nada só com morte cerebral. Você meditar, ela dizia, e é interessante isso, ela dizia, não é você não pensar em nada, é você pensar em tudo e estar sob controle. Olha que bárbaro. E a mesma coisa, é o negócio do medo, não é não sentir medo, é sentir medo e seguir. E lidar com o problema. É você não ficar em silêncio, saber que corre risco e se posicionar, mas posicionar também que não um maluco e assim por diante. Então, é esse o lugar Sim. é de fazer e respeitar, eu acho que isso é um princípio. Brigar, polarizar, confrontar-se, mas sempre em prol de melhorar. Sim. E a gente está em ano eleitoral. O que você pensa a respeito? O que a gente pode esperar dessas eleições agora? Eu acho que essas eleições vão ser muito interessantes porque talvez a gente tenha uma consciência nas pessoas da relevância que, por exemplo, o Senado possui. Sim. Ninguém nunca se preocupou em senador. É isso. Cara, votar no Senado, não estou nem aí para o Senado. E hoje a gente talvez tenha, sobretudo porque o Senado faz a sabatina de ministro do STF, a preocupação é STF. Hoje a gente tem os ministros do STF e o STF como a plataforma da oposição. Né? Tanto que o próprio Lula, que é governista e parceiro do STF, tem tentado se desvincular e falar em reforma. Imagina, a reforma do judiciário vindo do Lula ou do Dino. Então as pessoas têm tentado, a própria esquerda tem tentado cooptar essa pauta do STF para fazer campanha. Então, se a esquerda está tentando fazer isso, imagina o que a direita não vai fazer. Então, sem dúvida, o STF é a plataforma de campanha mais potente dessas eleições. E aí entra o Senado, porque o Senado é quem faz impeachment de ministro e o Senado é quem faz sabatina de ministro. Então, a gente vai ter uma eleição talvez mais disputada para o Senado do que para presidente. E isso é muito legal, porque nós sempre achamos que a presidência era tudo, o resto nem sei, vota em qualquer um. Agora a gente está com uma consciência maior da importância do Congresso. E se a gente entender a importância do Congresso, a gente está num rumo diferente, que é um rumo que a gente nunca teve. Maravilhoso. Que bacana, doutor André. Ficaria aqui por mais umas 3 entrevistas aqui para aprender um pouquinho com você. Obrigado. Muito obrigada. Bom, eu só posso resumir perguntando para você, o Brasil tem jeito, doutor André? Tem jeito. Se não tivesse jeito, eu não estaria aqui. Eu acho que a gente precisa... Aliás, essa foi o tema do último Fórum da Liberdade. Eu estive em Porto Alegre, aliás, foi muito gratificante, fui premiado pelo Prêmio de Liberdade de Imprensa lá, e o tema era esse, o Brasil tem jeito, e a resposta, sem dúvida, tem jeito. A gente precisa, no entanto, ter paciência, ter um pouco de tranquilidade e fazer a coisa andar, né? Não adianta a gente querer chegar lá antes de percorrer o tempo necessário para chegar lá. Então a gente precisa ter tranquilidade, calma, fazer o que tiver que ser feito, sem
receio disso demorar. Você sabe, Cláudia, que tem um filme japonês, que eu não vou jamais lembrar o nome, obviamente, mas que ele conta a história de uma árvore japonesa que ela dá frutos depois de 150 anos, uma coisa assim. E aí a questão do filme, a pergunta do filme é: por que eu vou plantar uma árvore se eu não vou ver os frutos serem colhidos? E eu acho que essa é a questão que a gente tem que se fazer. Se a gente quiser colher os frutos, a gente vai plantar só árvore ruim. E aí não tem jeito mesmo. Mas se nós formos capazes de ter a decência moral de plantar árvores para que outros colham os frutos, o Brasil tem jeito. Maravilhoso. Nossa, deu até uma esperança maior agora. Muitíssimo obrigada, doutor André. Obrigado. Você é muito bem-vindo. Obrigada pela aula, pelas explicações, foi incrível. Deixa as suas redes sociais para te encontrar. Minhas redes são meu nome, né? Marsiglia, GLA, que é que nem italiano. Marsiglia, família. Marsiglia _ André, e o meu canal do YouTube é André Marsiglia YT de YouTube. André Marsiglia YT de YouTube. Tá, e a comunidade A Bússola? Tem uma comunidade, eu tô com uma comunidade que chama A Bússola, e que também eu coloco lá notícias, tem lives, e a gente está criando ali um mecanismo, um ecossistema em que eu interajo com as pessoas, e um pouco a ideia é essa. Eu também me dar mais para essa interação com as pessoas que gostam do meu trabalho, que é muito bacana, e também é uma satisfação para mim. Que gostoso, muitíssimo obrigada. Vamos todo mundo correr para a Bússola, gente. Obrigada, doutor André, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe para os próximos episódios.